Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e hoje a gente vai para mais um episódio aí do nosso podcast Crimecast. Eu, antes de tudo, já agradeço aí a quem vem acompanhando o nosso podcast e sempre pedir a vocês que compartilhem o nosso podcast, que já está em várias plataformas de streaming, né, em vários aplicativos aí vocês podem procurar e encontrar o nosso podcast Crimecast, o seu podcast sobre crimes reais. Hoje é o 6º episódio já no nosso podcast. A gente terminou aí o último episódio. Foi o final, né, do misterioso caso de Christina Whittaker e queria pedir a vocês, quem gostou aí, manda mensagens, né, o que achou do caso, e vocês podem fazer isso da seguinte forma, né, uma novidade aí do podcast. Eu consegui abrir agora já há pouquíssimos dias o Instagram do Crimecast. Então, Crimecast_podcast. Esse é o arroba lá para vocês procurarem. Quando vocês colocarem lá Crimecast_podcast, vocês já vão ver lá, né, essa artezinha da capa. É a mesma imagem lá no Instagram. E aí quando vocês clicarem vai estar lá a mesma imagem. Então vai ser muito fácil de encontrar. Quem quiser mandar dúvidas ou sugestões e quiser compartilhar também, é só vocês entrarem lá, seguir e compartilhar o Instagram do Crimecast. Então, amigos, é isso. A gente começa hoje uma nova história. Mais uma vez, queria só agradecer a vocês e continuar aqui esse conteúdo, que eu sei que tem muita gente que gosta aí dessas histórias sobre crimes reais. Então é isso, galera. Vamos lá? Então, amigos, hoje a gente começa a contar aí uma história muito intrigante desde o começo. E hoje a gente começa a contar sobre a tragédia da família Hart. No dia 26 de março de 2018, no condado de Mendocino, Califórnia, chega uma notificação no rádio para o xerife Tom Allman, xerife do condado, pedindo um trabalho de perícia na Highway 1. A Highway 1 ela é uma rodovia na Califórnia. Então havia um acidente ali, uma notificação de acidente, e que era um acidente de carro com várias fatalidades. O local do acidente ele tem um acostamento de terra bem grande, bem extenso, e ao final desse acostamento um precipício ali de mais de 20 metros que dava lá embaixo na praia, e ele não tinha ali barreiras de proteção. Um carro havia caído do penhasco, era uma caminhonete que tinha caído lá embaixo nas pedras, né? E o carro ele tinha caído ali já nas ondas, ali onde chegava as ondas na praia. No dia seguinte, pela manhã, Cynthia Bartley, técnica de provas forenses do condado, recebe a informação que haviam localizado 2 mulheres adultas no compartimento de passageiros. Então, ela já recebeu essa informação, né, a responsável ali, a técnica de provas forenses, que haviam 2 mulheres adultas no compartimento de passageiros do veículo, 2 jovens do sexo masculino e uma jovem do sexo feminino
fora do carro, nas pedras. Shannon Barney, tenente do condado, ele diz que a equipe encontrou no local uma carteira de habilitação de Minnesota no nome de Sarah Hart. Shannon diz que eles começaram ali a pesquisar o nome na internet e encontraram uma foto da família Hart, além de uma história que viralizou nas redes. A Cynthia pesquisou a família Hart e encontrou uma foto de Devonte Hart, abraçando um policial em Portland. A tal história que viralizou era a história de Devonte, que era um garoto adotado que sorria e segurava um cartaz com mensagens de paz e com uma mensagem oferecendo abraço para as pessoas. E eles viram ali que havia muitas fotos e vídeos da família Hart, brincando, cantando e sempre sorrindo nas redes sociais. A família ela era composta por 2 mães e 6 crianças que apareciam ali em cliques na internet, sempre se divertindo muito. Irene era amiga da família e diz que antes de conhecer eles, né, já tinha ouvido falar das crianças Hart, que ofereciam abraços de graça, né? Eles sempre levavam esses cartazes oferecendo abraços de graça e eram essas fotos e esses vídeos que o pessoal da polícia encontrou quando fez ali as pesquisas, né, com o nome deles. E essa amiga, né, a Irene, ela diz que achava, né, que aquelas 2 mães adotivas, elas eram 2 mulheres incríveis, né, pois contra tudo e contra todos, 2 mulheres lésbicas tinham conseguido adotar 6 crianças negras e davam, né, essas crianças uma vida sem precedentes, né, coisa que muitas crianças não têm por aí. O nome das 6 crianças eram Sierra, Marques, Abigail, Jeremiah, Devonte e Hannah. Então, amigos, é o seguinte, pela internet a polícia descobriu que era uma família composta por 6 crianças negras e 2 mães, né? Eles encontraram essas informações aí nas redes sociais. Então eles foram pegando ali informações, né, de pessoas que conheciam essa família. Uma delas foi essa Irene, que os conhecia. Outra pessoa que conhecia, né, era o Drew Bunch, amigo de Jennifer Hart, uma das mães, né, e diz que Jen era como ele chamava ela carinhosamente, né? Ele diz que ela era uma mulher muito sociável e que sempre que conversava com ela era muito bom. Outra amiga, né, que deu relatos sobre a família era Niema Lightseed. Era uma amiga da Sarah. Ela disse que a Sarah ela era mais quieta, mais reservada, né? E a Jennifer, ela era mais extrovertida. E essa amiga Niema diz também o seguinte, que conheceu também ele pelas redes sociais e eles sempre pareciam pessoas calmas e felizes. O Drew Bunch também fala mais sobre a Jen e diz que ela era como uma supermãe, né? Ela era sempre muito protetora, né? E que além disso era ativista da causa racial e parecia estar sempre disposta a se sacrificar pelas crianças. No dia seguinte ao acidente, o tenente do condado, Shannon Barney, diz que antes do meio-dia eles já haviam identificado positivamente Sarah Hart e suspeitavam que a outra mulher adulta fosse a Jennifer Hart, né, companheira dela. As outras 2 vítimas eram crianças e acreditava-se que
A terceira criança já era maiorzinha, era adolescente, né? E a Cynthia, né, a técnica de provas forenses, diz que eles acreditavam que era a família Hart. Só que ali só tinham 3 crianças, né? E aí o xerife Tom Allman descobre que eles são de Woodland, em Washington. O que há entre Mendocino e Woodland? Quanto tempo de lá até o local onde aconteceu o acidente? Por que aconteceu o acidente? Então, essas informações aí levantaram muitas dúvidas e muitas questões sobre por que ocorreu aquele acidente ali. Um outro depoimento é o de Cheryl. A Cheryl, ela diz que conhecia a Sarah do trabalho, né? Trabalhava com ela numa loja de departamento, onde a Sarah era gerente assistente da loja. A Cheryl relata que no dia 24 de março, 2 dias antes do acidente, um sábado, chegou na loja e não viu Sarah. A gerente substituta falou para ela, né, que tinha recebido uma mensagem pelo celular, uma mensagem da Sarah, dizendo que não estava bem e que precisaria ir ao hospital. Essa mensagem foi às 3 da madrugada. E aí a Cheryl diz que as duas acharam muito estranho, né, aquela situação, porque no dia anterior a Sarah tinha trabalhado normalmente e parecia estar bem, estar normal, com a saúde ok. No domingo à noite, elas ainda não tinham nenhuma notícia dela. E aí, preocupada, a Cheryl mandou uma mensagem no celular, né, da Sarah, perguntando se estava tudo bem, né, se estava acontecendo alguma coisa, só que ela não teve nenhuma resposta. Elas conversam ali, né, e decidem esperar até segunda de manhã, né, para ver se a Sarah apareceria na loja. Mas às 10 da manhã não havia nem sinal de Sarah Hart. Foi então que a amiga decidiu comunicar à polícia. Como posso ajudar? Tô ligando para saber se poderia conseguir uma verificação de bem-estar. E quem vamos verificar? Sarah Hart. E qual o motivo para a verificação? Ela mandou uma mensagem de texto às 3 da manhã no sábado, dizendo que estava doente. E ninguém mais viu a Sarah ou falou com ela. Quando disse que estava doente, ela falou o que estava acontecendo? Ela só disse que achava que ia ter que ir ao médico. Mas eu verifiquei no hospital e eles não têm nenhum registro dela. E acho que a bateria dela acabou. Então a Cheryl, ela ligou, né, para a polícia e cerca de 10 minutos depois, ela disse que um policial retornou a ligação, né, ela explicou a situação. O policial perguntou quantos filhos ela tinha, a Cheryl respondeu que eram 6 filhos, e o policial pergunta se a Cheryl sabia algo sobre a Sarah não alimentar as crianças. A Cheryl diz que fica surpresa, né, com aquela questão e diz que não sabia de absolutamente nada do tipo, não sabia nada sobre aquela informação. E ela diz também que só queria que fosse verificado se ela estava bem, né? E o policial responde que não precisava ir lá, pois já tinha ido lá depois de também receber ligações do Departamento de Saúde e do Serviço Social. E o policial continua, né, e diz que quando recebeu essas primeiras ligações, ele foi lá e parecia, né, estava muito claro para ele que eles tinham empacotado as coisas e ido embora. E o policial ainda diz que estava muito claro, né, que
eles estavam fugindo. E aí há também um relato, né, do detetive Adam Beck, né, que ele confirma, né, o xerife do condado de Clark. Clark era onde ficava Woodland, de onde era a família Hart. Né? Então, o detetive Adam Beck ele confirma que recebeu uma ligação, né, no dia 27, que foi ali um dia depois do acidente, do condado de Mendocino, né? O condado de Mendocino entrou em contato pedindo ajuda para uma verificação de bem-estar. O pessoal da polícia de onde aconteceu o acidente, em Mendocino, ligou para o local, né, para o xerife lá do local onde ficava o Woodland, que era a localidade onde morava a família Hart. E aí, para ficar registrado aqui, a distância onde aconteceu o acidente, né, em Mendocino, para onde eles moravam era de quase 900 quilômetros. Então vocês lembram aí que o policial já tinha falado para a amiga da Sarah que tinha ido lá na casa deles e parecia que eles tinham fugido. Então, pela distância, realmente parece, né, que eles estavam fazendo uma viagem muito longa, né, que a distância entre Mendocino e Woodland é de quase 900 quilômetros. E o Shannon, né, do condado de Mendocino, ele diz que ligou para o departamento do xerife Adam porque no acidente tinham 5 corpos, né, foram 5 corpos localizados, só que eles sabiam que a família era de 8 pessoas. Ou seja, onde estão os outros 3 membros da família, né, que eram as outras 3 crianças. O Adam diz que notaram que no dia anterior, né, já haviam 2 pedidos de verificação de bem-estar. Um da Cheryl, vocês lembram? A amiga que trabalhava com a Sarah, né, amiga de trabalho. E outro pedido que era de uma funcionária do Conselho Tutelar, que dizia o seguinte: ela já tinha tentado várias vezes, né? Tinha feito ali várias tentativas de entrar em contato com a família, mas não conseguia. Então, assim, do mesmo jeito que eu coloquei para vocês aí para ficar mais fácil, né, de entender a ligação da Cheryl, vou colocar também aqui a ligação dessa funcionária do Conselho Tutelar que também ligou para a polícia pedindo uma verificação de bem-estar lá na casa da família Hart. E quem vamos verificar? As mães são Sarah e Jennifer Hart. E de acordo com os meus registros, elas têm 6 filhos em casa. Ok, e qual é o motivo dessa verificação? Preocupação que as crianças não estão sendo alimentadas. Entendi. Então você é do Conselho Tutelar, né? Isso. E aí o Shannon, né, o tenente lá do condado de Mendocino, ele fala com o policial, né, pede para ele ir ao endereço da família também. O tenente lá de onde aconteceu o acidente pede também para um policial ir lá no endereço da família. E ele diz que o policial conseguiu adentrar ali o local. E ele diz que o policial falou que parecia estar tudo no lugar, lá na residência. A casa estaria arrumada, inclusive tinha várias frutas em cima da mesa, né? Aquelas cestas cheias de frutas em cima da mesa, a geladeira cheia de comida. Parecia tudo normal, tudo acessível para qualquer pessoa ali, né, que quisesse comer. Parecia estar tudo dentro dos conformes. E aí, né, por que ele está falando sobre essa questão de parecer que tinha comida na casa, que não tinha nada de anormal em relação a isso, tinha comida na geladeira? Por quê? Porque vocês lembram que havia ali, parece que uma alegação de que
tanto que o Conselho Tutelar está aí, né, tentando também fazer contato com a família. Parece que havia uma alegação de que as mães não estivessem alimentando normalmente as crianças. Então, por isso essa questão do policial verificar essa questão de comida e tal. Então, mais para frente a gente vai entender mais sobre isso. E outra coisa que o policial de Mendocino viu lá na casa é que tinha um cartãozinho, né, um cartão naqueles cartõezinhos de contato da conselheira tutelar. Ele estava ali na porta da casa, né? E para eles, depois dessas informações, não ficava claro se a família estava fugindo, se era uma viagem curta ou se tinham ido embora para não voltar mais. E o Shannon continua ali e ele diz que é normal as famílias terem algum envolvimento com o conselho tutelar. Ele diz que não é nada de anormal nessa ligação das famílias com o conselho tutelar, né? Nem sempre esse envolvimento ele significa que a família esteja fazendo algo errado. E aí ele vai, solicita, né, o histórico da família para ver do que se trata, né, se era ali uma relação normal da família com o conselho tutelar ou se era alguma outra coisa, né? E ele vê que no caso da família Hart, realmente havia problemas. Há outras alegações de maus tratos, inclusive, em outras áreas onde eles moraram. E aí, nos dias seguintes, né, eles tiveram que começar a examinar tudo aquilo, né, aquelas informações, aqueles registros. E o Shannon, ele localiza parentes na região de Dakota do Sul. Né? Uma tia da Jennifer contou aos policiais que tinha contato com as crianças, né, que nos últimos 2 anos havia tido contato com as crianças e que ela era a parente que mais tinha contato com os meninos, né, com os filhos. E aí eles mandaram fotos por e-mail para essa tia da Jennifer e ela identificou positivamente quais eram os corpos que estavam com a polícia naquele momento. E aí, então, com a ajuda daquela parente, a polícia vai, né? E agora ela sabe que, além da Jennifer Hart e da Sarah Hart, os outros corpos seriam do Jeremiah, do Marcus e da Abigail. No dia 28 de março de 2018, né, 2 dias ali após o acidente, o xerife Tom Allman, do condado de Mendocino, faz uma declaração, né? Ele diz que abrirá um processo de pessoa desaparecida por conta das outras 3 crianças das quais eles não têm os corpos, né? Então faltavam esses 3 corpos, então o xerife Tom Allman diz que há indicações para acreditar que todas as 6 crianças estariam na caminhonete, né? Mas apenas 3 corpos foram recuperados, né? Eram 6 crianças e eles tinham apenas os corpos de 3 crianças. Sierra, Hannah e Devonte são considerados desaparecidos pelo condado de Mendocino. E o xerife Tom, ele faz um comunicado à imprensa pedindo informações sobre os garotos, né, sobre os outros garotos. Ele diz que com isso, né, queria ter ali alguma cobertura da imprensa para ver se consegue informações sobre as crianças, sobre as outras 3 crianças. E aí no mesmo dia, né, lá em Portland, no Oregon, a Jackie Labrick, jornalista, ela recebe a informação sobre o acidente da caminhonete, né, no litoral. E a Jack diz que notícias assim, né, de uma família inteira morrendo em um acidente são sempre consideradas grandes notícias. Mas aí ela diz que um fotógrafo que trabalhou com ela em 2016 diz que eles já tinham entrevistado
num evento político a família Hart, né, que se tratava de pessoas que eles já tinham entrevistado. Olha isso. E a Jack, ela percebeu, né, que já havia entrevistado a família Hart no evento de um político, né, de um político que tentou ser candidato a presidente. E ela diz que lembra, né, de ter ficado encantada com eles, né, porque eles estavam ali sempre sorrindo, né, e oferecendo lá os abraços, né, abraços de graça a todas as pessoas ali. E ela diz que pesquisou na internet, ela foi pesquisar o local onde teria acontecido o acidente. Avaliando ali o local, ela disse que achou muito estranho que um carro tenha caído, né, ali. E aí eu vou tentar passar para vocês uma ideia do local do acidente. É assim, era uma rodovia, né, como eu já falei no começo, e o local do acidente, ele é na lateral daquela estrada, daquela rodovia, ele tinha um acostamento muito largo, sabe? Não era aquele acostamentozinho estreito de poucos metros e logo em seguida o fim do penhasco. Não, ele era um acostamento muito largo e lá no final, bem distante da pista, era que tinha o precipício. E tipo, não era numa curva, entendeu? Então era muito difícil você, as pessoas quando viam o local, imaginar como que o carro teria, né, chegado a atravessar todo o acostamento e cair lá no final desse precipício. Então, só para vocês terem uma ideia, não era que o precipício fosse logo ali na beira da estrada ou algum trecho onde o acostamento fosse muito curto e pouquíssimos metros um carro que passasse direto na curva ou sobrasse na curva caía. Não, não era. Era uma pista que não tinha uma curva, né? Era uma reta. E esse acostamento era numa lateral e um acostamento bem largo e só lá no final esse penhasco, só para vocês terem uma ideia e por isso, né, o porquê das pessoas acharem estranho como que o carro conseguiu atravessar aquilo tudo e cair lá embaixo. E aí, a redação, né, lá do jornal onde a Jack trabalhava, ela enviou um colega da Jack, o Bob High, né, um repórter, para ir até lá o endereço dos Hart. E chegando lá, o Bob vê o cartão, né? Vocês lembram que o policial tinha dito que tinha um cartão da conselheira tutelar na porta, né? Ele disse que tá lá ainda o cartão na porta. E depois o Bob High, ele vai entrevistar os vizinhos. E um casal de vizinhos da família diz que uma das ligações que foram feitas, né, para o conselho tutelar foi feita exatamente por esse casal. Esses vizinhos, eles dizem o seguinte, que um dos filhos adotivos começou a ir na casa deles e pedir comida. Ó, a questão lá da comida que eu tinha falado para vocês sobre o que o policial tinha ido olhar a casa deles e falou sobre essa questão de ter comida ali à mostra, na geladeira e tal. Então esse casal, eles fazem esse relato na entrevista. Eles dizem que um dos filhos começou a pedir comida a eles, né? Dana e Bruce DeKalb, que eles dizem, né, que o garoto pedia alguma coisa para comer e falava para os vizinhos não contarem para a mãe dele. Segundo ele, as mães estariam negando comida a eles como forma de castigo. A criança, né, que estaria fazendo isso, dizendo isso para os vizinhos e pedindo comida, seria o Devonte, né? Seria quem estava pedindo a comida aos vizinhos e dizendo que eles estavam morrendo de fome como forma de punição impostas pelas mães Jennifer e Sarah Hart. A Jack,
né, ela diz, né, que as redes sociais deles eram o contrário daquela informação, né? Nas redes sociais eles pareciam uma família perfeita, feliz, né? Mas a realidade parece que era totalmente diferente. E a Jack diz também que tem que continuar seguindo aquela história, né? E que na cabeça dela ali provavelmente há muito mais coisas acontecendo ali. E a amiga, né, da família, Irene, ela diz que soube do acidente só 2 dias depois. Ela foi informada por uma amiga, né, que sabia que ela conhecia a família Hart. E ela diz para Irene ligar a TV e ver o noticiário. E ela faz isso, né, diz que vê as notícias e desmorona. Ela não consegue acreditar ali naquela notícia e diz que também não fazia ideia das acusações e da questão do conselho tutelar. E, mais uma vez, a jornalista Jack, né, que está acompanhando ali o caso, ela diz que quando a notícia estourou nas redes sociais, ela recebia, né, começou a receber ali várias mensagens, né, e eram mensagens do tipo: ah, você não está contando a história direito, né, ou provavelmente largaram as crianças, né, ou então olha, o Devonte está sendo vítima de tráfico de pessoas, e aí ela começou a receber vários tipos de mensagens, mas também ela disse que recebia mensagens em defesa das mães, né, elas diziam mensagens do tipo: olha, elas eram mães incríveis, elas eram pessoas muito boas. Então a Jack, ela disse que começou a receber muita mensagem, algumas contra, né, as mães e outras defendendo as mães. E a Jack, ela diz que ficou com muitas dúvidas e perguntas, né? E a maior dúvida para ela era o seguinte, era: como alguém cai num penhasco com um carro cheio de gente, né? Essa pergunta que ela se fazia, a jornalista. E a Jack, ela começa a trabalhar para criar a cronologia do caso. Então, tentando ali criar uma cronologia, a Jack sabe o seguinte: primeiro, sabia que o conselho tutelar tinha visitado a casa. Segundo, a caminhonete estava na entrada, mas ninguém abriu a porta. Terceiro, quando retornaram lá, na segunda-feira, né, a polícia retornou, a caminhonete já não estava mais lá. Então, ficava ali, né, ficava óbvio que a família tinha saído com muita pressa, né? Mas por quê? Quando saíram? Para onde foram? E a Jack diz que era muito importante conseguir montar ali essa linha do tempo para poder visualizar melhor ali o ocorrido. E aí, voltando lá para o condado de Mendocino, né, onde aconteceu o acidente, o Shannon, o tenente de lá, ele diz que a polícia rodoviária ela é responsável pela investigação do acidente em si. Os investigadores da polícia rodoviária, eles são altamente treinados para analisar ali, né, os dados, né, vários dados, e descobrir, por exemplo, a velocidade do carro na hora do acidente, se as lâmpadas e faróis funcionavam perfeitamente, se os freios foram usados e etc. Então Shannon diz que é como se eles tivessem a capacidade de fazer uma investigação forense num veículo do mesmo jeito que os peritos forenses examinam um corpo. E aí o Shannon diz, né, que no início lá de tudo eles diz que imaginavam um cenário de acidente normal, esse normal entre aspas, né, que seria um motorista que não conhecia o local, né, talvez excedeu o limite de velocidade, né, acima da velocidade permitida, à noite, no escuro, talvez tivesse saído da pista, atravessado o acostamento, que era, não podemos deixar de lembrar, o acostamento era bem largo,
E então eles trabalharam, a princípio, eles partem desse ponto, né, com um cenário normal de um acidente de alguém que talvez não conhecia o local, né, estava ali no escuro, acima da velocidade, perdeu o controle do carro, esse tipo de coisa. E então, a primeira coisa que eles tentaram localizar ali foram as marcas de freio, porém não havia nenhuma marca, né? Também, de acordo com a Polícia Rodoviária, não havia indicação do uso dos cintos de segurança. Olha aí o que os responsáveis pela investigação do acidente já descobriram. Não tinha marca nenhuma de freio no local e eles conseguiram determinar que eles não estavam usando os cintos de segurança. Outra coisa, né, que ele diz é que isso era muito estranho. A questão dos cintos, principalmente, porque, segundo familiares da Jennifer, ela sempre exigia que usassem o cinto de segurança sempre. Então ela era aquela que dizia sempre que entrava no carro para passear ou para viajar, enfim, a primeira coisa que ela dizia era que eles colocassem o cinto. Então era muito estranho perceber que não estavam usando o cinto de segurança. E mais uma coisa, né, que eles conseguiram descobrir foi que, na análise, é que os freios não foram acionados em nenhum momento, né, e que o velocímetro estava travado em cerca de 150 quilômetros por hora. Todos os dados e informações do computador do veículo, né, indicam que o veículo estava acelerando quando caiu do penhasco. Então, os policiais dizem, né, os investigadores, né, responsáveis por investigar o acidente em si, eles dizem que é muito anormal ter um carro acelerando na beira de um penhasco. O normal é ter o acionamento dos freios num acidente desse tipo. E aí eles conseguem fazer lá, né, com o computador uma simulação, né, uma simulação computadorizada, né, onde os peritos eles ilustraram o que teria acontecido. E com os dados, né, do carro, é como se a caminhonete tivesse vindo em velocidade normal pelo acostamento e próximo do precipício tivesse acelerado em vez de frear. Olha que loucura essa informação, né? É totalmente o contrário do que seria o normal, né? O carro vinha numa velocidade normal e justamente no acostamento ele acelerou mais, ele aumentou a velocidade. O Tom Allman, ele diz que ficou muito claro ali, né, com a investigação de análise dos dados do acidente, ele diz que ficou muito claro para todos que havia algo de muito errado ali. Ele diz também que se aquilo não tinha sido um acidente, então era um crime. E se era um crime, quem seria capaz de matar 6 crianças? Então, o xerife, depois dessa investigação, o xerife já começa a investigar como um crime, né? E aí a polícia começa a ir nessa linha de investigação, né, que o acidente era intencional. A investigação muda de uma investigação de acidente para uma investigação de crime. E aí a gente vai ouvir também aqui o relato de um outro jornalista que trabalhou no caso, o Zeron Burnett. Ele é um outro jornalista, né? Ele trabalha para uma revista. E ele diz que ele checa sempre as redes sociais, né, procurando ali histórias, antes que essas histórias se tornem notícias. E ele diz que foi assim que soube, né, dos garotos, né, que estariam no acidente. E ele viu também, percebeu que um dos garotos que estaria no acidente era um garoto que tinha viralizado. Então muita gente ali conhecia essa história do Devontae, por conta de uma foto, né, que tinha viralizado
num protesto. O Devonte estava nesse protesto com a família e tiraram fotos dele ali em um desses protestos. E o Zaron, ele diz que além disso, né, o fato de que duas mulheres brancas, né, que adotam 6 crianças negras, era por si só uma curiosidade, né, uma grande curiosidade, nas palavras do Zaron. E aí, para a gente entender esse contexto, né, dessa questão da adoção dessas crianças, a gente volta para 2004, 14 anos antes, né, do acidente, lá para condado de Colorado, no Texas. Raquel Worley, do Serviço Social do Mercy College, diz que, em 2004, Marcus, Abigail e Hannah, eles eram muito novos na época, né, e chamaram a atenção do Conselho Tutelar do Texas. O Marcus, ele tinha 5 anos, a Hannah 2 anos e a Abigail ainda era um bebê de 6 meses. Né? Então eles eram de uma família pobre, né? A mãe tinha problemas, não conseguia cuidar devidamente das crianças, então ela decide que o melhor para elas seria abrir mão dos direitos maternos, ou seja, ela decidiu entregar as crianças para a adoção. A Raquel, ela diz que a Jen e a Sarah trabalhavam com uma agência de serviços de adoção, né, em Minnesota. Então, elas adotaram as 3 crianças em 2006. E a Sharon Kirby, ela era especialista, né, ela é ex-especialista do Conselho Tutelar para adoções no Texas. Ela fala do contato que ela teve com a Jennifer e a Sarah Hart no processo para a adoção das crianças. A Jen e a Sarah eram um casal do mesmo sexo que, em vez de tentar ter um filho através de métodos artificiais, sentiram que adotar um grupo de irmãos era uma alternativa melhor. Falei com elas por telefone na primeira vez e tinha alguma coisa estranha nelas. Estavam abertas a qualquer terapia que as crianças precisassem, eram super favoráveis ao fato de serem irmãos e de que precisavam ficar juntos. Não sei, acho que disseram as coisas certas. Então, o assistente de adoção achou que elas tinham uma casa adequada, né, com quartos apropriados. Elas levaram as crianças ao fonoaudiólogo, né, mantinham sempre o regime de medicamentos certinho, etc. E Sharon Kirby, ela vai até Minnesota um ano depois, né, num outro compromisso, e aí ela decide aproveitar a oportunidade de ver como estão as crianças, né, e ela diz que a diferença era impressionante. Então, amigos, a Jen e a Sarah, elas passaram por esse processo aí de adoção, onde elas adotaram primeiramente 3 irmãos, Marcus, Hannah e Abigail. Adotaram eles 3 de uma vez só. Né? E as pessoas ali que participaram desse processo disseram que as crianças estavam muito bem, né? Inclusive essa Sharon Kirby disse que quando foi lá viu que as crianças estavam muito melhor, né? Era incrível ali a diferença delas um ano depois. Então elas foram aprovadas e adotaram essas 3 crianças primeiramente, que eram 3 irmãos. E uma ex-colega de trabalho da Sarah, ela também dá o seu relato sobre Jen, Sarah e as crianças. O nome dela é Diane Durstad. E aí agora, amigos, a gente dá um salto para 2008, né? A Raquel, ela diz que no ano de 2008,
a Sarah e a Jen foram aprovadas para adotar mais 3 crianças, né? Então, elas adotam 3 crianças ali entre 2004 e 2005, e em 2008 elas adotaram as outras 3, Devonte, Jeremiah e Sierra. Porém, nesse processo, né, durante esse processo, havia uma alegação de castigo físico em casa, né, que poderia ter sido inapropriado. Então, quando elas estão no processo para adotar as outras 3 crianças, há essas alegações aí de castigo físico relacionado às outras 3 crianças que elas já tinham adotado. E a alegação era a seguinte: a Hannah, ela falou na escola que tinha sido agredida pela mãe. E há um registro no departamento de Alexandria, e aí há esse registro, né, onde a Hannah, a do meio, ela disse lá na escolinha que tinha sido agredida pela mãe. A Jen e a Sarah, elas negam ter conhecimento de como e por que a Hannah tinha hematomas. E aí o Conselho Tutelar investiga, mas eles não consideram que há provas suficientes que indicassem que elas realmente tivessem batido na criança. Só que no dia 15 de novembro de 2010, a Abigail, que era a mais novinha, né, ela menciona para a professora que a mãe tinha feito um dodói nela. Foi assim que ela falou, né, com essa palavra. E aí ela levantou a blusinha e a professora vê hematomas na barriga da criança. E o Zaron, né, aquele jornalista da revista, que trabalha para uma revista, né, que ele acompanha também esse caso, ele diz que, segundo o relatório do Conselho Tutelar, tinha hematomas no umbigo da menina e também nas costas dela. E não pareciam ser marcas de uma queda. E aí, os policiais, eles descobrem que a menina foi castigada porque havia pego uma moeda, né, escondido e colocado no bolso, né? Por esse motivo, Sarah e Jen ficaram transtornadas com a menina e bateram nela. A Abigail diz que quem bateu nela foi a Jen, mas no fim os policiais prenderam a Sarah. A Sarah acaba assumindo a culpa pelaquela surra na menina. E a tal amiga da Sarah, ela dá, né, outro depoimento, né, a Diane Durstad, e ela conta, né, sobre esse episódio. E ela diz que no dia recebeu um telefonema de Sarah. Uma noite eu recebi um telefonema da Sarah na minha casa. Ela disse que tinha alguns problemas sérios e que precisava resolver, então ela queria trocar o turno de trabalho comigo na loja. Ela me disse que tinha dado uma surra muito forte na Abigail e que havia hematomas e que a polícia estava envolvida. Eu fiquei surpresa e decepcionada. Mas quando ela me contou a situação, eu senti que ela estava mentindo para mim. Imediatamente, meu instinto me disse que ela estava protegendo a Jen. Aquilo tudo foi um baque muito forte. A outra jornalista que acompanha o caso, a Jackie, diz que a Sarah assumiu a responsabilidade de imediato, né, pela surra lá ocorrida, e na investigação, no depoimento da Sarah, elas não costumavam usar a surra como medida disciplinar, né? Ela fala isso no depoimento, mas que ultimamente foi necessário recorrer
a essas surras para lidar com o comportamento da filha. A Sarah, ela explicou também, né, em depoimento, que levou a filha para o banheiro e fez ela se inclinar na borda da banheira e que depois disso bateu nas costas de Abigail e reconheceu que as marcas no estômago da filha, ali perto do umbiguinho da menina, foram causadas quando a Abigail estava inclinada sobre a borda da banheira. Então, é bem difícil você imaginar isso com uma criança, porque ela era a menor. Vocês lembram que ela era a mais novinha. Então, é isso que a Sarah explica, né, como aconteceram, né, como foi feito ali as marcas, os hematomas que estão no corpo da pequena Abigail. E aí, no dia 7 de abril de 2011, a Sarah se declara culpada da infração de violência doméstica, né? E ela é condenada a 1 ano de liberdade vigiada e serviço comunitário. Então ela não fica presa, mesmo com esse relato dessa surra e de como ela deu a surra numa garotinha pequena. Ela não é presa, né? Ela fica 1 ano sob liberdade vigiada e prestando serviços comunitários. A acusação, olha isso, ó, a acusação de castigo cruel de criança é retirada, ou seja, foi feito ali um acordo, né? Fica muito claro que ela ter se declarado culpada, né? Foi um acordo ali, porque a acusação de castigo cruel, que eu imagino que seja algo que ela pegaria uma pena maior, ela foi retirada, né? Então foi meio que, fica parecendo que foi meio que amenizado ali o ocorrido, né? A Raquel, ela diz que entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, houve 6 alegações de maus tratos contra Jen e Sarah Hart no Conselho Tutelar. Mas mesmo após a condenação, né, da Sarah, a proteção de menores acha que não há informações ou provas suficientes que mostrassem que as crianças estavam sendo negligenciadas ou, né, maltratadas. E o Zaran, né, ele diz que a Jen e a Sarah tiraram as crianças da escola depois desse ocorrido para justamente minimizar a interferência das pessoas, né? Porque assim as crianças estariam longe, né, do olhar de professores, etc. A gente vai agora para 7 de abril de 2018, 2 semanas após o acidente. Então, amigos, vocês entenderam aí, né, o contexto que havia já aí na questão da adoção das crianças, né? Elas adotaram as 3 primeiras crianças em 2004 e depois em 2008 elas adotam outras 3 crianças. E elas têm ali várias acusações, né? Incluindo essa onde a Sarah se declarou culpada, né? E mesmo assim elas continuam, né, com a posse das crianças. Elas não perdem, aliás, a Sarah, ela praticamente não foi punida, né? Ela nem ficou presa. Então, para a gente entender, aí, eu acredito que ficou muito claro ali o contexto, né, e esse histórico aí das mães com as crianças. E aí, amigos, nós voltamos para abril de 2018. São ali já 2 semanas após o acidente, né? E no dia 7 de abril, o corpo de uma das 3 crianças, né, que ainda estava desaparecida, ele foi encontrado. 2 semanas após o acidente, né? O corpo estava ali próximo de onde o carro tinha caído. A Cíntia, né, que é a responsável ali, a técnica de provas forenses de Mendocino,
ela diz que quando pegaram amostras de DNA, eles viram que o corpo que foi encontrado, né, eles identificaram, e se tratava da pequena Sierra Hart. Então agora restavam mais 2 crianças a serem encontradas. E aí sai nos jornais ali, né, informações sobre a mãe biológica de 3 das crianças Hart, né? E a Shonda Jones, ela era advogada da tia das crianças. Ela manteve os documentos do caso por 7 anos a mais do que o normal, porque ela achou que a decisão, né, foi uma grande injustiça. E aí essa Shonda Jones, ela disse que ouviu falar, né, sobre o acidente, disse que ouviu o nome e ouviu de onde eles eram, e aí ela percebeu que eram as crianças de um caso que ela tinha trabalhado. A Shonda Jones, ela era advogada de Priscilla Celestine. A Raquel Worley, ela disse que a Celestine, ela mantinha a casa limpa, né, e cuidava muito bem das crianças. Só que aí um dia ela estava no trabalho, né, e sua filha permitiu que a mãe biológica das crianças entrasse na casa e visitasse as crianças. E aí, uma funcionária do conselho tutelar achou que aquilo era uma violação, né? Que colocou as crianças em risco, e então decidiram que as crianças tinham que ser retiradas imediatamente da casa. Segundo Mia Williams, né, que era a supervisora do conselho tutelar em 2006 em Houston, Texas, ela diz que no Texas, se existe um risco ou perigo imediato para uma criança no local, o Estado tem autoridade para remover a criança da casa e colocar no abrigo de emergência. A Raquel, ela diz que a Priscilla Celestine, ao que tudo indicava, estava oferecendo uma boa casa, né, para as crianças, e por um pequeno erro, né, ao deixar a mãe biológica visitar as crianças, eles simplesmente retiraram as crianças da casa rapidamente. A Priscilla Celestine, ela era parente das crianças, né? Ela tentou reaver a guarda das crianças, mas a petição foi negada e as crianças foram colocadas para adoção. E então, em junho de 2008, Devonte, Jeremiah e Sierra são levados do Texas para Minnesota para um período experimental de 6 meses com Jennifer e Sarah Hart. E a advogada, né, a Shonda, ela disse que foi muito frustrante para ela, né, porque ela ficou ali com a impressão de que tudo era uma farsa. Parecia, né, na visão dela, que tudo já estava ali, tudo planejado, combinado, e não importava o que fizesse ou o que falasse, a decisão já estava tomada. Essa era a percepção da advogada da Priscilla, a Shonda Jones. E aí, para vocês entenderem bem, o que ficou relatado é que essa Priscilla era parente das crianças, queria ficar com as crianças, aparentemente dava todo o suporte, né? Tinha uma casa boa, em boas condições, mas que por esse pequeno erro no momento em que ela estava no trabalho, a filha dela deixou que a mãe biológica tivesse contato com as crianças, e o Estado achou que aquilo era algo inconcebível, né? Que não dava para perdoar, e acabou botando as crianças na adoção por conta disso. E a Mia Williams, ela diz
que a política do Departamento de Família e Serviço de Proteção do Texas afirma que, enquanto durar um caso, deve-se procurar por parentes, né, ou parentes fictícios. Os parentes fictícios que ela fala é como se fossem ali pessoas que já conheciam as crianças, ou seja, a Priscila, que era tia das crianças, ela já tinha um contato com as crianças. Então, a Mia dizia que o normal dentro desses processos, enquanto durasse todo o processo, deveria ser as crianças ficarem com um parente. E aí o Zaron, né, analisando ali todas essas informações, ele diz que há uma grande diferença de como foi tratado o erro da Priscila, né, tia das crianças, que ela apenas permitiu que a mãe biológica visitasse as crianças, e isso foi o suficiente, né, para elas serem imediatamente retiradas da casa, em comparação com o que a Sarah e a Jen fizeram às crianças, né? Ou seja, elas deram uma surra, deixando marcas nas crianças, e a punição foi praticamente zero, não existiu, né? E o Zaron fica se perguntando por que dessa diferença, né? Em 13 de abril de 2018, Bruce Carpenter, ele é comandante da região de Ukiah, ele dá uma declaração sobre resultados de exames toxicológicos preliminares. Ele diz que o nível de álcool no sangue de Jennifer Hart estava acima do limite legal. A Cynthia, ela diz que a Jen, ela tinha álcool no organismo, né? Realmente foi comprovado pelos exames preliminares, mas a família da Jen, ela diz que era muito raro a Jennifer beber, né? Eles ficaram ali meio que sem acreditar, porque não era o normal da Jennifer ingerir álcool. E enquanto a Jen tinha álcool no sangue, né, acima do limite permitido, a Sarah, ela tinha uma quantidade significante de Benadryl no organismo. Eles viram também que as crianças tinham substâncias como Benadryl no organismo. E a Cynthia, ela diz que examinando ali melhor as crianças, ela viu que eram níveis bem altos. Então, o tenente de Mendocino, Shannon Barney, diz que os exames mostraram que Jen e Sarah haviam drogado as crianças antes do acidente. Eu verifiquei que o Benadryl ele é muito usado para aliviar temporariamente aqueles sintomas decorrentes de alergias respiratórias ou de resfriado comum, né, como tosse, coriza, espirros. E verifiquei também que um dos efeitos colaterais, né, que o remédio causa é a sonolência. Parecia que a intenção realmente era deixar as crianças com muito sono. A Cynthia diz que aqueles resultados eram chocantes e diz que aquelas pílulas precisavam de mais ou menos umas 2 horas para fazer efeito. Então elas tiveram que pensar isso, né, e dar essas pílulas às crianças bem antes do acidente. Ou seja, parecia que tudo tinha sido premeditado. Então é isso, amigos. Termina aqui a primeira parte sobre a tragédia da família Hart, e na semana que vem a gente vai para a parte final, o desfecho sobre essa história. Amigos, e antes de terminar, eu queria dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer esse podcast, ele começou meio ali que por conta de uma necessidade, né? E eu utilizei, né, a ferramenta para poder fazer isso. E foi meio que improvisado. Quando eu comecei o misterioso caso de Christina Whittaker, eu já estava fazendo com um roteiro, né, com anotações e tal. Os 2 primeiros episódios não, eu fiz meio que de cabeça, né? Eu já assisti
vários documentários, já tinha assistido vários documentários sobre o caso Madeleine McCann, e eu aproveitei para falar sobre ele justamente porque eu já conhecia muito sobre o caso. Os 2 primeiros episódios realmente eu fiz baseado naquilo que eu tinha já em mente sobre o caso, e não fiz com um roteiro e tal. A partir do caso da Christina Whittaker, eu fui ali já fazendo com um roteiro, né, com várias anotações, e eu obviamente percebi que é uma coisa que fica melhor, né? A partir do caso da Christina Whittaker, eu comecei a fazer uma coisa mais legal, né, mais organizada, e é assim que eu pretendo fazer e ir sempre melhorando, né? Então queria dizer isso só para aquelas pessoas que talvez tenham percebido ou notado, né, que os 2 primeiros episódios, mesmo sendo sobre um assunto que muita gente já tinha ouvido falar, ele não tá ali no nível que eu gostaria que tivesse, percebendo agora aí, comparando com os outros episódios que eu fiz. Então, a minha intenção é sempre continuar melhorando. Então, peço esse desconto aí para vocês. Sei que também, mesmo esses episódios que eu já estou fazendo com roteiro, é óbvio que não tá 100%, né? E eu pretendo continuar sempre melhorando cada vez mais a cada episódio, tá, galera? É isso, valeu. E relembrando aí para vocês, né, não canso de agradecer àqueles que estão acompanhando, e queria relembrar o seguinte, né, sobre o Instagram do podcast. Como eu falei lá no início do episódio de hoje, já há uma conta que foi criada há poucos dias, né, eu consegui criar aí a conta no Instagram do Crimecast, o seu podcast sobre crimes reais, e você encontra lá no @crimecast_podcast. Você pode entrar no Instagram, e a princípio lá ele não vai ter tanta informação, porque eu fiz agora há poucos dias, né? Então talvez tenha algumas informações aqui sobre esse caso que a gente começou a contar, essa história que a gente começou a contar, mas lá já vai ser um canal onde vocês podem entrar em contato comigo, né? Vocês podem mandar mensagens com sugestões, né, sobre o que acharam aí do outro caso que a gente terminou, sobre o que vocês vêm achando aí desse podcast, e mandarem lá o seu alô lá no Instagram do Crimecast. Então você coloca lá Crimecast_podcast, e você vai ver lá pela imagenzinha, a mesma imagem aqui da capa do podcast, e você segue lá. Eu peço que você siga e compartilhe o Instagram do Crimecast com seus amigos aí, para que mais pessoas venham ouvir o conteúdo, né, e a gente possa continuar aí trazendo mais conteúdo e crescer mais ainda o podcast. Então é isso, amigos, abraço a todos e até a semana que vem. Valeu!